Mateus capítulo 13, versículo de 1 ao versículo 9. Vamos orar, depois a gente lê o texto. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome por mais um dia que o Senhor nos dá, Pai, pela Tua graça, misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua fidelidade, Senhor Deus, para conosco, Pai Santo querido. Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque aprove o Senhor nos trazer, Pai Santo querido, a Tua casa, Senhor Deus, para que nós ouçamos os Teus louvores, para que nós, Pai Santo querido, possamos aprender, extrair mais alguma coisa da Tua palavra nessa manhã, Pai, sermos curados, sermos tocados, transformados, mudados, Pai Santo querido, sermos salvos pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua grandiosidade. Pai, nós oramos também, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, que esses louvores sejam levados para essa comunidade, Senhor Deus, que os ventos, Pai Santo querido, levem para cada casa, Senhor Deus, ao nosso redor, onde nós estamos aqui, Pai, fincados, que chegue em cada casa, que entre em cada coração, que chegue em cada ouvido, Pai Santo querido, que os olhos percebam, que o coração entenda, Senhor Deus, Pai Santo querido, Deus, e que os ouvidos, Pai Santo querido, ouçam, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus, nós oramos e glorificamos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não haver ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fique à vontade, em nome de Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, que inclusive vai ser explanado hoje, né, no curso de maturidade cristã, logo mais. É realmente assim um evangelho muito rico. Muito entendimento, né, muita palavra riquíssima a respeito de Cristo, a respeito do evangelho, a respeito do Velho Testamento. A gente e com certeza vai ser abordado, né, para o irmão que vai estar ministrando isso. É realmente um evangelho que a gente deveria se ater muito mais a ele. Dada essa gama, essa quantidade, esse monte, né, de fatores que relacionam o Velho Testamento com a vinda de Jesus. E é interessante, queridos, que Jesus, ele fala 46 vezes em parábolas. Dessas 46 vezes, 7 ele fala sobre o reino de Deus. E tinham sentido essas parábolas. Primeiro seria revelar a verdade àqueles que estavam inclinados a ouvir. Interessante que ele vai falar muitas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles para ouvir e para crer. Outro fator era ocultar a verdade daqueles que voluntariamente rejeitavam a verdade em virtude de um coração endurecido. Ele vai também tratar isso com essas situações. Essa parábola também, ela tinha um exemplo, era comparação, também alegoria, né, para comunicar uma mensagem ao ouvinte, chamar a atenção para esse ouvinte, necessariamente fazer com que ele tomasse uma decisão. Jesus estava sempre falando em parábola, mas no final ele jogava para nós, para que a gente realmente tomasse uma decisão. Para que a gente se posicionasse, não ficasse vagueando em cima do muro, como se diz, de um lado e de outro. Não, que a gente fosse realmente assertivo naquilo. Isso é muito interessante. Um outro fator importante também do livro de Mateus, que ele chama a atenção quando vocês estiverem estudando e lendo, é que ele dá ênfase ao pensamento de Jesus. Diga comigo pensamento.
ele dá ênfase ao pensamento de Jesus. E ele coloca 5 fatores. Primeiro, caráter cristão. Segundo, apostolado cristão. Terceiro, reino dos céus. Quarto, comunidade cristã. E quinto, fim dos tempos. Uma coisa que Mateus, o escritor, ele sempre esteve preocupado e asseverando, assegurando que esse era um fator que estava se cumprindo naqueles dias, naquele momento em que Jesus fazia parte da nossa vida na face da terra. Os irmãos também vão acompanhar isso com certeza. Um outro fator de Mateus é que ele mostra essa nova comunidade cristã composta de judeus e gentios, né, aqueles que não eram de Israel, que as profecias se cumpriam em Jesus como sendo o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus e o Cristo, o Filho de Davi e o Cristo de Deus. Essa era realmente assim a asseveração de Mateus. Você vai ver do primeiro ao último versículo, ele falando, ele confirmando, ele asseverando que tinha que ser dessa forma. Trabalhando o Velho Testamento, dizendo que ali estava a pessoa que iria cumprir tudo aquilo que havia sido falado no Velho Testamento. É um livro assim para você ler e para você meditar e para você remoer, para você ler tantas vezes quanto você possa, dadas revelações extraordinárias que a gente vê nesse Evangelho segundo Mateus. Essa parábola, uma das primeiras parábolas da sequência do capítulo 13, ele vai falar mais de outras parábolas sobre o reino de Deus. Ele começa falando sobre o semeador. Observe que o semeador era o mesmo. A semente era a mesma. A estação de plantio também era a mesma, porque o semeador não semeava em época que não fosse apropriada. Então você vê 3 coisas interessantes nisso aí. O semeador mesmo, a semente era a mesma, a estação era a mesma. Mas ele fala uma coisa interessante, embora essas 3 coisas partissem do mesmo princípio, mas ele fala que havia 4 solos diferentes. Ele fala de à beira do caminho, ele fala do solo rochoso, ele fala do solo entre espinhos e ele fala da boa terra. É interessante, queridos, que 4, se você que já leu a Bíblia algumas vezes, com certeza, você vai ver que permeia Gênesis, Apocalipse, 4. E ele começa falando, Raquel, da primeira família na face da terra composta de 4 pessoas. Ele diz em seguida que Deus colocou o jardim no Éden, colocou um rio no jardim do Éden, e desse rio saíram 4 rios, outros rios. Ele fala também das estações, inverno, verão, outono, primavera. E assim ele vai trazendo essa informação até o final da Bíblia. Ele fala dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados naquela fornalha de fogo. E quando o rei Nabucodonosor, pastor Adilson, olha para aquela fornalha, ele não vê 3, ele vê 4. Ele fala também dos ventos em Eclesiastes, que sai do norte, vai para o sul, os pontos cardeais, vai para o oeste, vai para o leste e volta para o norte outra vez. Fala dos 4 seres viventes. E ele termina Apocalipse falando da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, a igreja que nós seremos. Nós não somos essa igreja ainda. Mas a Nova Jerusalém é a igreja que nós seremos, a igreja que nós esperamos, a igreja que nós ansiamos. Era quadrada, era quadrangular. Todos os lados iguais, comprimento igual, altura também tinha a mesma medida. Então nós vemos, queridos, que Deus realmente é um Deus tremendo nessas coisas. Fala também Ezequiel lá, quando ele manda que o profeta profetize sobre aquele vale de ossos secos. Ele diz, vento, profetiza, filha do homem, vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esse vale de ossos secos. Um bom motivo para você, quando tiver, irmã Marisa, orando por alguém, lembrar dessas orientações de Deus. Às vezes assim, a gente passa batido nisso, não dá importância muito para isso, mas Deus,
Ele não coloca nada na sua palavra que não seja necessário para determinados momentos, para determinadas pessoas. 4 tipos de solos. E eu não quero, assim, sobrepor, porque a partir do versículo 18, Jesus vai explicar o que significava esse solo. Eu não quero sobrepor essa explicação de Jesus, mas eu quero que você olhe por trás da letra. Aquilo que você não costuma ver. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, mas muitas vezes assim, alguém nos chama atenção. Por exemplo, um desses dias a gente estava ouvindo a palavra do pastor Reinaldo, e ele fala lá da sarça. Já li a sarça várias vezes, ela se queimando, e Moisés olhando para ela, e ela pegando fogo, ela não se queimava. Mas ele fala uma coisa que, por trás da letra, era Israel. Era você, igreja, era você, filho de Deus, que vem açoite de todos os lados, mas você não se consome. Vem fogo de todos os lados, vem pancada de todos os lados, mas você não arreda pé. Você sabe que o seu caminho está na frente. Outro dia, a irmã Marisa também estava pregando aqui, falou de umas pessoas, sacerdotes, que entornaram água no chão, derramaram água no chão, por um motivo. Também a gente já viu isso várias vezes. Mas por que, Lauro, a água no chão, ela não retorna para você? Uma vez João derramado, ela não retorna para você. Fica. Se você faz uma aliança, se você faz um pacto, não retorna para você. Não adianta você querer cancelar mais. Está feito. Com Deus, lógico. Então, irmã Valdete, vamos nos ater a isso. Cadê o varão Maurinho? Amém, glória a Deus. E a palavra fala que 4 solos. Primeiro solo, à beira do caminho. Observe, queridos, que essa semente que foi lançada à beira do caminho, né, ela foi uma semente que estava exposta. E você vê alguns momentos na Bíblia, 3 mais levantados. O caso daquela figueira sem fruto, ela estava à beira do caminho. Você vê também o cego de Jericó, quando chamou por Jesus, ele estava à beira do caminho. E essa semente que foi lançada pelo semeador estava à beira do caminho. Muitas vezes as pessoas passaram por aquele lugar, pisotearam tanto, irmã Aparecida, que ela ficou endurecida. Aquela terra endurecida, aquele solo endurecido, aquele coração petrificado que não tinha condição de aquilo crescer. Olhe por trás da letra. Aquilo que pode significar para a gente, muitas vezes nós estamos assim com o nosso coração realmente duro para determinadas coisas. Não somos muito flexíveis. Não nos doamos como a gente deveria se doar. E a semente vem, é lançada várias vezes. Mas como ela está exposta, e como como esse solo não é produtivo, ela vai ficando sujeita aos animais comerem, né? Não vai produzir. Tem um momento lá em Jeremias 22, 29, só citar para os irmãos aqui, tem o texto. Aquele povo realmente era um povo endurecido, o coração realmente endurecido. Um coração era desobediente, era contumaz, eles faziam coisas repetidas. Deus orientava eles para não fazer, por um momento eles deixavam de fazer, mas aí voltava a carga de novo, e Deus sempre misericordioso. Nós vamos ver, querido, que Deus realmente é um Deus misericordioso. Chega um momento que Deus endurece com eles, aí eles começam a bater no peito assim, olha, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, não essa terra que nós pisamos, mas essa terra, essa que você foi feito, de barro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu vi um comentário, na verdade não foi um comentário, foi um editorial de uma cientista da NASA. Ela ouviu uma palavra dessa,
que nós fomos feitos do barro, que Deus nos fez do barro, fez o homem do barro, e depois soprou nesse boneco, fez o boneco e soprou nas suas narinas. Ela, intrigada com aquilo, ela foi pesquisar na região onde poderia ter acontecido, que tipo de solo, em que época. E ela encontrou uma coisa muito interessante para o seu coração. Não foi qualquer barro, não foi qualquer argila, mas foi uma que dá brancura para o papel. Amém? Um barro que dá brancura para o papel. Naquela época, não sei hoje ainda, mas na época que ela escreveu isso, ainda era utilizado nas gráficas para pegar aquele papelão marrom e transformar ele nisso. Assim, queridos, Deus te fez. Branco. Branco. Argila não foi qualquer coisa. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, pega qualquer material. E esse povo começou a clamar: terra, 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 ouve a palavra do Senhor, para que a gente se conserte, para que a gente realmente tenha graça do Senhor. Aleluia. Um outro fator interessante, o solo rochoso, coração resistente, sabedoria secular, tradição familiar. Normalmente esse solo rochoso, ele vem disso aí, um coração que não quer se abrir para o Senhor. Coração que não quer ouvir a palavra do Senhor. Talvez você estudou tanto, talvez você tenha tanto entendimento que você acha que a Bíblia é coisa de quem não sabe nada. Tem muitas pessoas que falam isso. Talvez hoje até que não. Mas no passado era muito assim. Na minha terra chamava, esse homem é um homem de pé trocado, significa burro. Não sabe nada. Está falando de coisas que não existem. Precisa conhecer. É um coração resistente, sabedoria secular, solo rochoso, tradição familiar. Um desses dias a gente ouviu isso. Meu pai, minha mãe, meus avós, todos pertencem a uma religião. Eu não quero mudar. Eu não me sinto à vontade para mudar. Não quero participar de uma outra religião, de Clay. Na verdade, a gente não oferece religião. Oferecemos Deus. Oferecemos salvação. Oferecemos mudança de vida, transformação. Oferecemos renovo, refrigério para aquela pessoa. E acima de tudo, o Senhor oferece os céus. Aleluia. É isso que nós falamos. Nós não falamos de religião. Mas a pessoa é muito agarrada à tradição familiar. Um outro fator em relação a esse solo rochoso, por trás das letras, é a questão do investimento superficial. Eu, às vezes, tenho insistido muito nisso, sou muito chato, muitas vezes, com isso. Eu acho que a gente deveria, eu creio, não acho, mas eu creio que a gente deveria investir mais em pessoas. Talvez muitas pessoas que nós chegamos a ela, e ela diz assim, não quero, é porque ela não conhece. E no primeiro não a gente recua. Depois a gente tenta de novo, mas não, a gente recua. Algum dia ela chega, mas aí você não tem tempo. E eu sempre costumo falar, e o pastor Marcos também concorda com isso, que pessoas não seguem modelos. Pessoas não seguem igreja, não é porque a comunidade é bonitinha não, segue pessoas. Pessoas seguem pessoas. Às vezes você prega para alguém, quando essa pessoa vem, você transfere ela para outro. Terceiriza para outro. Você não investe, você não faz crescer, você não faz ela entender. Você não amolece esse coração. E aí, solo rochoso. Ela não vai avançar. É um filho, uma criança. Tenta. A irmã que está com a criancinha, tenta terceirizar a filhinha dela para outra pessoa, não vai. A menina do Moisés, às vezes vão lá em casa, ele fica lá até 10, 11 horas da noite. Chega um momento que ela diz assim, pai, quero ir para casa, pai, quero ver minha mãe, pai, quero ir para casa, pai, quero ver mãe. É desse jeito, queridos. Um novo convertido é uma criança. Você tem que estar perto ali, olha, dando aguinha, dando leitinho,
né, ajudando, até que ela se firme, até que os seus passos se firmem. E ela deixa de ser esse solo rochoso. Outro solo, entre os espinhos, as oportunidades, preocupações, o trabalho, ministério, tudo isso pode ser um limitador para nós. Às vezes a pessoa está começando a sua vida cristã e surge uma oportunidade em que ela não pode liberar daquilo, não pode se liberar daquilo, não tem que pegar. O tempo vai consumindo, as atividades vão consumindo, o trabalho excessivo vai consumindo, mas ela precisa. Então isso também se torna um limitador. Outro fator interessante, as preocupações. Nós normalmente somos levados a isso. Preocupados demasiadamente com aquilo que vai acontecer. Não que isso não seja necessário, mas muitas vezes é demasiado. Não precisa. Deus sabe do que nós precisamos. Trabalhos excessivos. E vivi isso muito tempo da minha vida. Quando me converti, um pouco antes de me converter, vivia muito tempo. Sempre dava ênfase ao trabalho. Tem que viajar, tem que sair, tem que ficar às madrugadas. Às vezes era necessário, mas nem sempre, nem todo dia era necessário. Chegou um dia que realmente fui olhar para trás e falei, não precisa disso. Não é necessário isso. Outras pessoas podem fazer. Então, trabalho. Um outro fator interessante também, ministério. Trabalhamos isso uma época no Maturidade Cristã, Vidas Transformadas. Se você permitir, você que está aqui, se você permitir, você tem 23 atividades dentro da igreja. Você tem pouca coisa, irmã Marisa, para a sua casa. Consome. Ministério consome. Se você não se policiar, não se cuidar, o ministério consome. Te chama para ir, te chama para cá, você tem que fazer. Você sabe que tem muitas pessoas que podem fazer. Mas de repente você se acha no centro da coisa. É só você que tem que fazer. É só você que tem a palavra. Só você que sabe ensinar. Só você que sabe conduzir. De repente você está exausto, cansado. E não tem algum tempo aí que existe psicólogos, psiquiatras especializados em pastores, ministros, diáconos, famílias de ministros, pastores e diáconos, porque eles não têm tempo para casa. Como se a igreja fosse nossa, se o ministério fosse nosso, o trabalho fosse nosso, a atividade fosse nossa, com várias centenas de pessoas que podem fazer aquilo que a gente faz. Espinhos sufocam. Isso sem falar o tanto de pastores que deixam o ministério por conta disso. É só você pesquisar. Anualmente você vê a quantidade de pastores que saem do ministério. E alguns até voltam de onde vieram. Espiritismo, catolicismo. Dada a gama de tanta coisa pesada. Então, queridos, por trás da letra você vai tendo essas observações, né, que o escritor do livro, ele traz para a gente. Um outro fator interessante, para a gente, talvez, trabalhar isso de uma forma mais assertiva, nesses 3 tipos de solo. Os 3 tipos de solo, na verdade, se você analisar com cuidado, você vai ver uma coisa comum entre eles. A questão da proclamação, a questão do ensino, né, que a gente realmente deixa de fazer. Observe que muitas vezes no nosso contexto, estou falando isso dos evangelhos. Jesus falando, muitas vezes nós invertemos essa posição. Se você olhar para o ministério de Jesus, quando ele se colocou diante de pessoas, a sua ação era a proclamação. O grego chama isso de querigma. Ele proclamava primeiro. Nós fazemos o contrário, nós queremos ensinar. Quando entra alguém meio doido, você vai ter que fazer isso, vai ter que deixar aquilo, vai ter que mudar, não sei o quê. Isso é ensino, queridos. Vem depois. Primeiro prega para essa pessoa, primeiro proclama para essa pessoa.
Primeiro o querigma, depois o didaquê, depois vem o ensino. Não inverta isso, não. Senão você torna um solo à beira do caminho, um solo rochoso e um solo entre espinhos. Entra alguém todo desordenado, você quer ensinar primeiro, larga tudo, deixa tudo. Como deixar tudo? Viveu a vida inteira desse jeito, creu desse jeito a vida inteira, como abandonar tudo? Então proclama, prega o reino de Deus para ela, depois você vai ensinar. O coração dela vai estar mais flexível, mais amolecido, a terra vai estar mais arável, e aí você vai poder ter mais resultado com isso. Um outro fator interessante também que Mateus resgata nesse texto é que essa semente, ela tem que ser colocada ou lançada na mente e no coração. E é interessante, queridos, que Jesus ele chama atenção para isso. Muito interessante. A gente vê isso. Aí ele fala do quarto tipo de solo, boa terra. Maravilha, pastor, legal. Mas observe uma coisa. Ele fala assim que foi colocado, lançado em boa terra e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, ou 100, 60 e 30 por 1. Algumas versões. Observe que Jesus está falando para uma comunidade judia. Eles eram acostumados com isso, com a terra, com o solo, com a plantação. Israel é uma comunidade tipicamente agrícola. Das 4 festas do Velho Testamento, 3 são agrícolas. Eles sabiam disso, eles sabiam o que Jesus estava falando. Não era nada diferente para eles, nem novidade. Eles sabiam também que uma produção, se desse 10 frutos por uma semente, 1 por 10, era muito bom. Eles sabiam que se desse uma produção de 1 por 20, 20 frutos por uma semente, era excelente. Mas Jesus não quer excelente, não. Ele é extravagante. Ele quer que você vá mais além do que o normal. Ele quer que essa produção seja de 1 para 30, de 1 para 60, de 1 para 100. Aleluia. Amém. Ele te comissiona para isso. Ele não fala assim, olha meu filho, se contenta com 10, se contenta com 20, não. Não se contenta com um bom, com muito bom, não. Você tem que ser excelente, extravagante. Vai além. Produz além. E aí vem uma pergunta para nós. Você pode falar assim, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Se você está aqui, você tem tudo a ver. Qual tem sido a minha produção? Qual tem sido a sua produção? Qual tem sido a produção desse ministério? Como nós temos investido nisso? Nos contentamos com 10, com 20? Ou a gente prefere ir além? Nos contentamos em simplesmente receber as pessoas domingo a domingo e não ensiná-las e não equipá-las para que elas produzam a 30, 60 e a 100? Incentivamos, daqui a pouco tem um estudo. Estamos tendo isso estava na quinta-feira vai ser reprisa também. Incentivar para que as pessoas entendam esse propósito de Deus. Para que a gente não fique na 10ª e nem na 20ª, mas que vá muito além disso. Versículo 13, versículo 9 ainda, ele fala lá no finalzinho o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, queridos, que Jesus ele está falando isso para aquele povo, se referindo a Isaías, lá no Velho Testamento, Isaías 6, 9 e 10. Quando Isaías tirou os olhos do rei Uzias, diz a palavra, que era aparentado dele,
ele viu o Senhor. Às vezes nós temos uma tendência muito grande de focar pessoas. Focar pessoas. No dia que aquela pessoa morrer, a gente morre também. É o caso de Isaías. No dia que ele tirou os olhos do rei Uzias, ele viu o Senhor. E o Senhor apareceu para ele, e ele falou assim: olha, meus lábios são impuros. O anjo veio com uma tenaz, com uma brasa do altar e purificou os lábios de Isaías. E fez uma pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E a resposta do Senhor para ele é a seguinte: eles vão ver com os olhos. Você pode conferir lá Isaías 6, 9, 10. Eles vão ver com os olhos, eles vão ver com os ouvidos, mas eles não vão entender com o coração. Pensamento, João. Para que a gente realmente saia desse solo que não produz nada, nós temos que ter o nosso pensamento alinhado com o pensamento de Cristo. Se o nosso pensamento for diferente, a palavra chega, nós vamos ver, nós vamos ouvir, mas ela não chega no coração. Ela vai ficar perdida. As aves vão vir e vão pegar, o espinho vai nos sufocar também. Solo endurecido vai impedir que ela frutifique no nosso coração. Há um entendimento aí dos estudiosos que sempre dizem que o nosso coração é a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. Nosso coração é a sede dos nossos pensamentos e entendimento. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir para que chegue ao nosso coração. Os nossos pensamentos estejam alinhados com o de Cristo. Aleluia. Um outro fator interessante, ele diz assim para eles, lá em Isaías também: para que não venha ele a ver com os olhos, está falando do povo, para que esse povo não venha ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, se converta e seja salvo. Duro. Poxa, Jesus, o Senhor poderia ter abrandado isso. Onde está a tua misericórdia, Senhor? Onde está a tua compaixão, Senhor? Mas entenda uma coisa, queridos. Deus, Ele é amor. Outro dia eu estava vendo alguém falando isso para alguém, assim, não convertido, falando isso para um líder. Está falando isso porque Deus é amor. Vocês não falam que Deus é amor? Vocês não falam que Deus é amor o tempo todo? De fato, Deus é amor. Não resta dúvida. Mas Deus também é justo. E por Ele ser justo, Lauro, Ele não é complacente. Ele não é duro o suficiente para impedir que aquela pessoa um dia se encontre com Ele. Mas que ela entenda perfeitamente. E alguns de nós aconteceu, comigo foi assim. Muitos de nós que estamos aqui, um dia a gente ouviu, não recebeu, ouviu, não recebeu, ouviu, foi para outro lugar, ouviu, o coração endureceu. Mas um dia realmente o Senhor nos resgatou. Mesma coisa daquele povo. E isso não era permanente, a rejeição de Jesus, quando Ele fala que o coração com o coração se converta e não seja salvo, não era permanente, era temporário. Era temporário para dar oportunidade para esse povo um dia entender perfeitamente. Ou alguém chegar para essa pessoa e falar assim: olha, está entendendo errado, senta aqui, vamos conversar. Ganhar tempo com essa pessoa. Uma conversa de pé de ouvido, como diz os mineiros. Uma coisa interessante, queridos, uma curiosidade para vocês. Quando Adão e Eva pecou, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra diz lá no Gênesis 3, 22, 23, que Deus expulsou eles do jardim. Duro. Foi Ele que criou aqueles dois. Duro. Por que tão duro, Senhor? Cadê o teu amor?
Mas a palavra vai dizer que eles foram expulsos do jardim do Éden. É um pecado temporário, para evitar que eles comessem da árvore da vida e pecassem eternamente. Aleluia. Aleluia. Assim Ele trata conosco. Não é permanente, é temporário. A palavra vem e a gente rejeita, a palavra vem e a gente rejeita, a palavra vem e a gente rejeita. Mas chega um momento que a gente se rende, não é permanente, é temporário. Então ele expulsou os dois do jardim para dar oportunidade para eles, arrependimento. Se tem uma coisa que esse texto também nos fala, de arrependimento. Às vezes a gente tenta conformar essa palavra com a necessidade da pessoa. Necessidade de uma criança. Ela não tem entendimento, não vai entender, entende. 3 anos, 4 anos. Quando ela estiver grande, mãe, pai, pergunta para ela o que aconteceu em determinado momento de Clay. Ela te fala. Ela te fala. Ela resgata. A criança não tem entendimento. Nós conformamos a palavra, o querigma, ao entendimento de uma criança que nós achamos que não tem entendimento. Pega esses meninos, para eles abrirem a Bíblia em qualquer lugar aí. Talvez a gente vai buscar o índice. Eles já acharam. Nós conformamos a palavra à família. Cuidadosos com a família. Não queremos criar conflito. Daqui um dia um morre, outro morre, e a gente ficou aí, só no sentimento. Conformamos a palavra a uma autoridade. Autoridade, a gente não pode, temos que ter cuidado. Conformamos a palavra a celebridades. O cara pode fazer tudo o que ele quiser. Deus é amor. Deus é misericórdia. Só que você não fala para ele que Deus é justiça, é justo também. Ele é amor, mas por ser justo ele não é complacente. Vai chegar um dia que ele vai prestar conta. E nós estamos sempre querendo conformar essa palavra à necessidade de alguém. E não nos traz resultado nenhum. Outro fator interessante nisso aí, esse alerta que foi dado nesse Evangelho segundo Mateus, para aquela comunidade da época, foi dado também para as 7 igrejas da Ásia. Se você ler o que está escrito nas 7 igrejas da Ásia, você vai ver que ele tem essa expressão assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Cada carta que ele manda para as 7 igrejas da Ásia, Jesus, no final ele traz essa expressão: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é interessante, a gente se prender um pouco nisso aí. É muito interessante também que quando ele fala que lá no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ele fala assim, eu vou pegar o texto aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga comigo, vencedor. Ele vai também em seguida falar a mesma coisa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele fala a mesma coisa às 7 igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ao vencedor, darei direito a tal coisa. Ao vencedor. Essa palavra vencedor, no grego, ela tem um significado muito interessante. Nikal. Substantivo de Nikal é Nick. Ou, como os americanos americanizaram, de Nike. Alguém lembra da Nike? Ok? Sapatos, tênis, chuteiras, camisas, agasalhos, famosos, os maiores, os clubes mais ricos, jogadores mais experientes,
mais famosos. E Nike significa, ou Nick significa venci. E esse cara que inventou isso tem uma sacada muito grande, porque colocou uma marca de vencedores. É o termo que Jesus usou para aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Aleluia. E esse Nick, venci, lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele fala assim, olha, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Nick, eu venci o mundo. E te dá uma certeza de que tudo aquilo que você possa passar, ele já venceu. Já venceu. E se você tem ouvidos para ouvir, você vai vencer. A despeito de qualquer situação, você vai vencer. É um alerta que ele dá para a gente. Também, outro fator interessante na questão de vencedor. Ele fala o seguinte, de maneira que você é um cristão, já fez a sua profissão de fé, se tornou boa semente, está comissionado para fazer outros cristãos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, fundamentados nas suas promessas. Poderia perguntar, foi bom para você? Lógico, a maioria responde foi. Então faz para outro. Prega para outro, ensina para outro, leva essa mensagem para outros. Fala que o Senhor, Jesus já venceu, então eles vão vencer. 3 coisas interessantes nisso aí. Porque ele venceu, João 16:33. Você também se torna um vencedor. Você se torna um vencedor também lá em 1 João 5:4-5. Ele diz o seguinte, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nick, ou Nike. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem fé em Deus? Crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Espera a sua vinda? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Depois, ele fala assim, e se torna filho de Deus. Apocalipse 21:7. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será Pai. Olha, queridos, você tem uma responsabilidade muito grande, você e eu temos responsabilidade muito grande, fazer filho de Deus. Às vezes a gente preocupa assim, o que a gente está fazendo, o que nós vamos fazer, qual é o nosso objetivo. Só tem um único, casa espiritual para Deus habitar. Nosso principal objetivo, o pastor Reinaldo falou ainda há pouco, casa espiritual para Deus habitar. Por que ajuda a África? Casa espiritual para Deus habitar. Por que nós pregamos, ensinamos, por que nós fazemos culto? Casa espiritual para Deus habitar, fazer filhos. Preparar filhos para a eternidade. E aí, é uma coisa interessante, essas coisas, se você olhar lá em Apocalipse 21:7, um pouco antes, ele vai dizer que as coisas passaram, sofrimento passou, a dor passou, choro passou, a morte passou, as perseguições passaram, já não há mais sombra disso. E ele fala, o vencedor, Nical, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você vai viver novos céus e nova terra, não essa terra mais. Novos céus e nova terra. Tudo novo. Não vai mais haver mar. E aqueles que pereceram no mar, ele já entregou os seus mortos. Diz assim a palavra, amém? Já entregou os seus mortos.
Você vai viver eternamente, muito mais importante que isso. O Emanuel, esse Cristo que Mateus fala para aquela comunidade de judeus e gentios, que era o Deus conosco, o Deus presente, o Messias, o filho de Davi, vai estar no seu meio. Você vai estar com ele junto, para sempre. Não terá mais derrota, porque ele já venceu tudo. Então, queridos, essa palavra que ele traz, que Mateus resgata, dizendo para eles, lá do Gênesis até o Apocalipse, é verdadeira. Creia nisso. Anuncie isso. Pregue isso. Se foi bom para você, então fale para outros. Junte um grupo para discutir coisas assim. Peça ajuda ao pastor Davi. Peça ajuda aos outros pastores. Peça ajuda às esposas. Mas não fique fora disso. Naquele dia, nós queremos estar todos juntos. Todos juntos. Amém, queridos? Vamos orar.